Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, tratando de direito constitucional. Nós vamos falar do histórico das constituições. Hoje vamos dar uma passada um voo panorâmico sobre as constituições de 1824, desde a primeira Constituição, até a nossa Constituição atual, a nossa Constituição de 1988. Então, como eu sempre digo, né, nos todos os vídeos, né, essa é uma série de vídeos para quem já viu essa matéria, para quem já estudou esse assunto. Então, se você não estudou, recomendo que busque em algum livro, alguma aula, algum PDF de cursinho. Dê uma olhada nesse assunto antes, porque senão vai ficar muito raso, muito corrido. Pode correr o risco de você não entender o que eu vou dizer aqui. Mas, se você já estudou, se você já viu essa matéria em algum momento da sua vida, esse vai ser um resumo bem útil, se você quer fazer uma prova, está numa reta final de um concurso. Então vamos lá, de olho no vídeo, olho no mapa. Vamos lá, a primeira Constituição que a gente vai tratar é a de 1824. É a nossa Constituição do Império. Nessa Constituição, em 1841, vamos lembrar que nós tínhamos um parlamentarismo monárquico, mas em 1824 tínhamos o Império. Ela foi outorgada. Nessa Constituição existia o poder moderador, além dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tínhamos o poder moderador, que era o do imperador. A religião oficial era a católica e o poder judiciário era estruturado com dois grandes órgãos: as relações, Tribunal de Relações, e o Supremo Tribunal de Justiça. É isso mesmo, o Supremo Tribunal de Justiça. Era um nome bem diferente, né? Parece uma mistura do que a gente tem hoje, do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. E era uma Constituição semi-rígida. Por quê? Porque ela tinha partes nela que poderiam ser alteradas pelo processo legislativo ordinário, pelo processo legislativo comum. Então tinha uma parte mais rígida de Constituição e tinha uma parte mais flexível, vamos dizer assim. Ela tinha um unitarismo e o absolutismo. Unitarismo, que o Estado era um só, não tinha outros entes, como temos hoje estados e municípios. Absolutista, e o território brasileiro era dividido em províncias, com presidente nomeado pelo imperador. Presidente, entre aspas, né? O presidente das províncias era nomeado pelo imperador. Lembramos também que as eleições eram indiretas e censitárias, por uma Assembleia Geral, que era composta de Câmara de Deputados e Câmara dos Senadores. Ela tinha um constitucionalismo liberal e uma monocultura latifundiária e escravocrata. Esses são os aspectos principais da Constituição de 1824. Passando então para a Constituição de 1891, a nossa Constituição da República, nossa primeira República. Antes disso, vamos lembrar que em 1830 nós tivemos o nosso Código Criminal, o primeiro Código Criminal, e o Decreto 848 de 1890, um aninho antes da Constituição de 1891, Decreto 848 de 1890 foi quem criou a Justiça Federal. A Justiça Federal, portanto, foi criada pelo Decreto 848 de 1890, um ano antes da Constituição de 1821. Então, essa Constituição ela trouxe a República. Ela era uma Constituição, foi uma Constituição promulgada, é importante lembrar disso. Ela trazia um presidencialismo, federalismo e a República, como já dito, essa era a estrutura de Estado. Ela rompe com a Igreja. A religião oficial não era mais a Igreja Católica, não tínhamos mais uma religião oficial. O poder legislativo era um bicameralismo federativo, com Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados, os deputados tinham um mandato de 3 anos, enquanto os senadores um mandato de 9 anos. Era diferente, 3 e 9 anos. O poder judiciário era composto do STF e juízes seccionais, e tínhamos vigorando o que chamamos de a doutrina brasileira do habeas corpus. O que era a doutrina brasileira do habeas corpus? É que o habeas corpus ele era usado para
praticamente todos os direitos, não só a liberdade. Então, o habeas corpus ele era usado como um remédio constitucional para todos os direitos, não só para liberdade como temos hoje, a liberdade, o direito de ir e vir, né? Não era assim. E ela era uma Constituição rígida, diferente da de 1824, que era semi-rígida. A partir daqui, as Constituições são rígidas. O que mais nós podemos lembrar sobre a Constituição de 1891? Ela teve influência na Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Rui Barbosa foi quem trouxe essa influência para o Brasil. Ela tinha a previsão para uma futura capital. Mas o que ela previa a eleição direta para presidente, só que a primeira eleição foi indireta. Ela previa eleições diretas, mas a primeira foi indireta. E ela aboliu as penas de galés, banimento e morte. Ela aboliu as penas de galés, banimento e morte. Em 1932, essa data é importante, depois da Constituição de 1891, bem depois, mas antes da Constituição de 1934, 2 aninhos antes, na Constituição de 1934, que nós tivemos o Código Eleitoral. O Código Eleitoral foi quem trouxe o voto feminino, o voto universal, direto e secreto. Então, em 32, nós tivemos esse Código Eleitoral com essas mudanças super importantes, bastante importantes para a nossa nação. O voto feminino, o voto universal deixou de ser censitário, o voto direto deixou de ser indireto e o voto secreto. Foi muito importante o Código Eleitoral. E a Constituição de 1934 veio abarcando essas ideias bem nesse sentido. Ela veio a Constituição de 1934, com Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas, então, promulga a Constituição de 1934, uma Constituição rígida, como falei, né, que a partir da anterior elas são rígidas. Ela tem influência em qual Constituição? Quem lembra? Tem influência na Constituição de Weimar, da Alemanha. Por quê? Porque ela traz direitos humanos, direitos fundamentais de segunda dimensão. Ela incorpora ao texto constitucional uma democracia social. Os direitos relativos à fraternidade, né? Os direitos de primeira dimensão, liberdade, os direitos de segunda dimensão, igualdade, e os direitos de terceira dimensão seriam relativos à fraternidade. Então, os direitos de segunda dimensão, os direitos relativos à igualdade, são os direitos sociais. Ela traz alguns direitos sociais, com inspiração na Constituição de Weimar. Ela flerta com o fascismo também, mas o fascismo italiano, que tem essas características bastante diferentes do que a gente considera fascismo hoje em dia, né? Não é tão raso quanto consideramos o fascismo hoje em dia. É um fenômeno muito mais complexo. Ela trazia um Estado laico, já rompia totalmente com a igreja, com a instituição religiosa, né? Só que ela trazia ensino religioso facultativo e abarcava o casamento religioso com efeitos civis. Essas duas características eram exceções a essa laicidade estatal que ela trazia como grande novidade. O Distrito Federal era no Rio de Janeiro, ele era considerado um supermunicípio e havia autonomia estadual e distrital. Os estados e o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, tinham essa autonomia, certo? O poder legislativo era formado num bicameralismo desigual. O que é o bicameralismo desigual? É aquele em que havia Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados funcionava com a colaboração do Senado Federal. Não eram dois órgãos, duas estruturas com o mesmo poder, não. A Câmara dos Deputados estava muito acima. Ela era a casa principal legislativa. O Senado Federal era para a colaboração, ele colaborava com a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque era na Câmara dos Deputados que a gente tinha a representação corporativa, as representações corporativas, que é uma característica do fascismo.
Então, esse bicameralismo desigual, ou também chamado de unicameralismo imperfeito, é que a Câmara dos Deputados era a principal casa com a colaboração do Senado Federal. Ela trazia o voto feminino, como eu falei, abarcando as modificações do Código Eleitoral de 1932. Ela trouxe também a justiça eleitoral, mandado de segurança e ação popular. E, como eu disse, é uma Constituição rígida. Ela também trazia a Corte Suprema, o que veio a ser o STF depois, né, com 11 ministros, e o voto secreto. Essa era a Constituição de 1934. Passando, a gente vai para a Constituição de qual? A de 1937. Constituição de 1937 que tinha um apelido, quem lembra? É a Polaca, chamada a Polaca. Foi uma Constituição elaborada por Francisco Campos, já com Getúlio Vargas eleito, com dois grandes partidos, vamos dizer assim, né? A direita, que era fascista, da A e B, e a esquerda, da ANL. Então, nesse cenário surge a Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas. Ela não previa um parlamento, os direitos políticos foram dissolvidos nessa época. Ela também tem como característica o populismo, porque ele trouxe a CLT, o salário mínimo e os direitos trabalhistas, direito trabalhista. Um populismo que mantinha a popularidade de Getúlio Vargas em alta perante a população, perante a nação. Ela previa um regime federativo, mas era um regime federativo nominal. O poder legislativo foi só no papel. Havia previsão para uma Câmara dos Deputados e para um Conselho Federal, só que nunca existiu na prática. Foi só no papel. E ela extingue várias coisas importantes. Extinguiu o quê? Extinguiu a Justiça Federal. Lembra do decreto 848 lá, que criou a Justiça Federal? A Constituição de 1937 extinguiu a Justiça Federal. Ela extinguiu o mandado de segurança também, a ação popular e o direito de greve. Ela extinguiu, ela deu com uma mão, né, CLT, salário mínimo, direitos trabalhistas, mas extinguiu e tirou com a outra. Extinguiu o direito de greve. Então, a gente, depois dessa Constituição, que também tem como grande característica a forte nacionalização formal da economia, né? É importante lembrar isso também, a forte nacionalização da nossa economia. Depois vem a Constituição de 1946, que foi uma Constituição bastante importante, por quê? Porque ela trouxe a redemocratização. Vargas deposto, depois de Vargas deposto, no cenário da Segunda Guerra Mundial, José Linhares, do STF, assume o poder por alguns meses e Dutra é eleito pelo voto. Dutra eleito promulga a Constituição de 1946. Então ela é uma Constituição promulgada. Ela previa federação, república e municipalismo, diferente do federalismo, né, que era mais concentrado nas outras constituições. Aqui não, aqui ela dava bastante poder aos municípios, o municipalismo, a federação como forma de Estado, república como forma de governo e o municipalismo. O poder legislativo era composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal, pela primeira vez um bicameralismo igual. O presidente do Senado Federal, entretanto, era o vice-presidente da República. Importante lembrar disso. Na vigência da Constituição de 1946 que Brasília é criada, em 21 de abril de 1960, com JK. Juscelino Kubitschek, no plano de metas, cria Brasília. E o Distrito Federal, que era no estado da Guanabara, passa para Brasília lá em 1960. Foi nessa Constituição também que foram restabelecidos alguns direitos excluídos, extintos na Constituição anterior. O direito ao mandado de segurança, a ação popular e o direito de greve foram restabelecidos na Constituição de 1946. É importante lembrar disso. E
foi prevista nessa Constituição pela primeira vez a inafastabilidade do Poder Judiciário, um grande princípio hoje estampado na nossa Constituição, essencial para o funcionamento do nosso Poder Judiciário. É importante também lembrar que ela vedou as penas de morte, as penas de banimento, as penas de confisco e as penas perpétuas. Ela veda esse tipo de pena. No final da vigência da Constituição de 1946, o que acontece? Em 61, acontece um parlamentarismo. Em 63, retorna o presidencialismo, mas em 64, o golpe. O golpe militar, então, em 64, nesse contexto que surge a nossa Constituição de 1967, que foi formalmente promulgada, mas substancialmente outorgada. Ela previu, então, um federalismo que era mais próximo do unitarismo, próximo ao unitarismo, um Estado unitário, mais próximo do Estado unitário, muito poder concentrado na União, né? E previa também o perdimento da propriedade para a reforma agrária. Trouxe pela primeira vez isso, o perdimento da propriedade para a reforma agrária. É nessa Constituição que, ironicamente, os direitos dos trabalhadores são definidos com maior eficácia nos direitos dos trabalhadores. E ela previa um federalismo cooperativo. Aqui, na vigência dessa Constituição, vem a Emenda 1 de 69. A Emenda 1 de 69, ela modifica de forma tão importante, tão grande a Constituição de 1967, que ela é considerada uma Constituição, uma manifestação do poder constituinte originário também. Ela foi outorgada. Para que ela foi outorgada? Principalmente para a constitucionalização dos atos institucionais. Os atos institucionais não eram previstos na Constituição de 1967, a Emenda 1 de 69 trouxe os atos institucionais. O mandato do presidente da República era de 5 anos, que com o PAC de 77 passaria a 6 anos. Ela também está no contexto do que se chamou milagre econômico brasileiro, né? E com o AI-2, o Pedro Aleixo, que era civil, sai e entram as juntas militares. A partir daí, as juntas militares entram para governar o país. Com o AI-5, o Congresso Nacional é fechado e só em 87, Tancredo morre, Sarney assume. E em 87, quando Sarney assume, depois que Sarney assume, surge a Constituinte de 87, monta-se, portanto, a Constituinte de 87, visando a redemocratização do país, né? E a Comissão Afonso Arinos é rejeitada, nesse contexto aqui. Então, depois da Emenda 1 de 69, quem vem? A nossa atual Constituição de 88. Constituição de 88 com muitas novidades. Ela é promulgada porque surge no contexto da Constituinte, né, da Assembleia Nacional Constituinte de 87. Ela traz um pluripartidarismo ampliado, vários partidos. Ela teve 6 emendas constitucionais de revisão. Ela é considerada democrática e liberal. Ela foi a primeira a prever um capítulo com o meio ambiente, prevê o meio ambiente na Constituição. Ela trouxe também a Defensoria Pública. Ela separou a ordem econômica e social, que era junta na Constituição anterior. Ela trouxe previsão também para o STJ. Ela amplia a legitimação da ADI, que antes era só para o Procurador-Geral da República. A ADI passa, então, a ter uma legitimação ampliada, outros poderão propor a ação direta de inconstitucionalidade, e ela prevê também vários outros instrumentos, várias outras ferramentas, como a DPF,
o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, o habeas data, a ação civil pública, e também ela chega prevendo as medidas provisórias. Antes, o que existiam eram os decretos legislativos, o presidente governava por decretos legislativos. A partir de então, se extingue o decreto legislativo e passam a existir as medidas provisórias. Então, ela já vem prevendo, claro, a Brasília como a capital federal e o Distrito Federal como um ente federativo novo, que não era, né? Passa a prever o Distrito Federal como um ente federativo novo. Então, pessoal, esses são os pontos mais importantes das nossas constituições até aqui. Eu sei que fica um pouco corrido, né, porque tem muito detalhe, ficou um mapa bem grande, muita coisa para se falar sobre elas, mas eu acho que foi um voo panorâmico bem legal, bem interessante das nossas constituições até o momento. Espero que seja útil para vocês, que vocês tenham gostado. Comentem aí os detalhes que eu esqueci de dizer. Nessa Constituição aqui aconteceu isso, nessa aqui aconteceu isso. Eu vou gostar muito de saber de vocês, de aprender com vocês. Alguma coisa que eu tenha dito errado, me corrijam, por favor. Eu vou gostar de ser corrigido, de aprender coisas novas e colocar o meu conhecimento à prova, né? Evoluir o meu conhecimento. E é para isso que a gente faz esses vídeos, que a gente compartilha o que a gente aprende, o pouco que a gente sabe, para poder aprender mais. Esse é o nosso objetivo. E poder ajudar aqueles que estão no mesmo caminho que a gente, né? Que às vezes é um pouco solitário, às vezes é difícil achar bons materiais, bons resumos expressos. E o nosso objetivo é esse, é compartilhar o conhecimento. Então, se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, comenta aí. Compartilha com seus amigos também esse vídeo, seus amigos que estão numa reta final, que estão estudando para concurso também, para alguma prova da faculdade. Compartilha esse vídeo, que vai ser bem útil para eles também. Curte e deixe seu alô aí para a gente, que a gente vai gostar de manter o contato. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!